Fala, gurizada, tudo beleza? Hoje no papo de hoje, né, o nosso papo geológico, nós vamos falar sobre cristalização magmática, série de Bowen e essas paradas que envolvem mais o campo das rochas ígneas, né? Então, quando a gente vai falar sobre série de Bowen, a gente precisa primeiro pensar sobre como que ocorre esse processo, né? Primeiro a gente parte de uma fusão parcial, né? Imaginamos o manto superior, que é uma composição mais peridotítica, mais ultrabásica, né? E quando esse manto ele entra num processo de fusão parcial, o que vai gerar é o magma basáltico, né? E por esse magma basáltico e na tendência que ele vai cristalizando, que ele vai diminuindo de temperatura, ele vai se empobrecendo em determinados elementos químicos, né? Por exemplo, quando a gente está numa temperatura mais alta, 1200 graus, o que vai se formar são minerais ricos em ferro e magnésio, né? E na medida que essa câmara magmática recém-formada ela vai ascendendo em direção à superfície terrestre, ela não vai chegar com a mesma composição química. Então, de início, o que se terá é uma composição ferromagnesiana, né, como dito, desse magma parental, e na medida que esse magma vai perdendo temperatura e por cristalização desses minerais, ele vai se empobrecendo em ferro e magnésio e vai ganhando mais teores, ele vai se enriquecendo em sílica, potássio, sódio. E pensando nisso, a gente começa saindo dessa ideia de cristalização parcial, né? Um magma parental vai gerando outros magmas de composição variada. A gente pensa na série de Bowen, né? Bowen, na década de 20, qual que foi o experimento dele? Ele moía a rocha, né? Deixava só o pó. E aí ele fundia esse material num forno de alta temperatura. Ele observou que determinados minerais, que esses minerais eles não se formavam ao mesmo tempo. Que iam se formando minerais com uma composição ferromagnesiana primeiro e indo para minerais mais de composição sódica na medida que a temperatura vai baixando, né? Então, quando a gente fala em série de Bowen, a gente pensa em dois ramos, né? Uma série descontínua e uma série contínua. No topo dessa série, nós temos um magma de composição básica, e quando a gente chega no final dessa série, quando a rocha já está cristalizada em si, e tiver líquido suficiente para completar toda essa série, a gente vai ter uma composição mais félsica, uma composição mais ácida, né? Então, por que série descontínua e série contínua? A série contínua, que é a série ali dos plagioclasos, que a gente vai de um termo mais cáustico até um termo mais sódico, então a gente começa a pegar ali de anortita, e vai anortita, baitonita, labradorita, andesina, oligoclase e por fim a albita. Então a gente vai de uma composição totalmente rica em cálcio, e na medida que a gente vai indo para essa série, a gente chega numa composição de albita, né? Então, basicamente não tem cálcio quando a gente chega na albita. Então isso é uma série isomórfica, né? Porque o que está mudando é a composição química, só que o que está mudando é a composição química, só que o que se mantém é a estrutura cristalina, né? Então isso é a ideia de isomorfismo, diferente da ideia de polimorfismo. Polimorfismo tem-se uma estrutura cristalina fixa, não, aliás, uma composição química física fixa, e o que muda é a estrutura cristalina. Eles, por exemplo, são nos silicatos de alumínio lá, né? Cianita, andaluzita e silimanita, né? Então, para cada
isso para minerais metamórficos, né, para o caso de metamorfismo, cada ponto num gráfico de temperatura e pressão vai se formar um desses minerais, sabe? Então isso no campo de rochas metamórficas é importante a gente saber, ter essa noção de como o mineral está sendo formado para a gente colocar como que foi a evolução metamórfica desse complexo que a gente está trabalhando. Mas voltando aqui para a série de Bohr, o que acontece na série contínua, né? Que é essa série isomórfica dos plagioclasos calcossódicos. Eles vão trocando de íons na medida que a temperatura vai baixando sem mudar a estrutura cristalina, né? Então, quando a gente está no termo lá cálcico, que é a anortita, que já é uma composição básica, e na medida que essa temperatura vai baixando, vai baixando a temperatura, a composição do magma vai mudando, né? Porque na medida que a gente vai cristalizando esses minerais de alta temperatura, assim, os ferromagnesianos, a estrutura química dessa série, desses minerais, continua, que eles estão mudando, são elementos químicos, e na medida que quando a gente chega por final beta, a gente chega num magma de composição andesítica, né? E a série descontínua. O que é a série descontínua? A série descontínua, a gente vai lá a olivina, que é a série das olivinas ferromagnesianas, que também tem uma série isomórfica, que é a forsterita, que é a olivina magnésio, e a faialite tem uma série isomórfica dentro desse espectro de olivinas ferromagnesianas, né? Então, se a gente está partindo de uma temperatura aproximada de 1200 graus e com uma composição básica, na medida que essa temperatura baixa, a olivina ela vai começar a reagir com o líquido e vai formar peroxênio. Então, os minerais de peroxênio ali vão se formando, se ajustando, cristalizando. E é importante lembrar que nesse processo, na medida que os minerais eles vão cristalizando, eles ganham densidade e e se depositam no fundo da câmara magmática, né? Então o que acontece? Se ainda tem líquido e a temperatura vai abaixando, ainda tem líquido, esse peroxênio ele vai reagir com o líquido e vai formar um fibólio. Então a gente já está baixando a temperatura, a composição do magma está mudando, né? A gente já não tem um magma totalmente básico, a gente já está indo teoricamente, indo para um magma mais intermediário. E se a temperatura continua baixando ainda mais, o que vai acontecer é que esse anfibólio, ele vai reagir com o líquido e vai começar a formar biotita, né? Até que esses minerais, isso aí já é uma composição mais intermediária, né? Então, se ainda tiver líquido e a temperatura baixa ainda mais, teoricamente todo o ferro magnésio já foi cristalizado, sabe? Então a gente saiu de uma composição básica, foi para uma composição intermediária, cristalizou todo o ferro magnésio que tinha disponível, foi para olivina, foi para peroxênio, foi para anfibólio, foi para biotita, enfim, foi para todos esses minerais, sabe? Então, teoricamente, o que vai sobrar no nosso magma é a sílica. O nosso magma agora está rico em sílica, né? E vai ter muito potássio, ainda vai ter muito sódio. Então a gente vai para um magma de composição félsica. A gente tem um magma de composição ácida, né? Então, essa série contínua e descontínua ela deixa de cristalizar a partir de um determinado ponto, né, teoricamente, e vamos cristalizar esses minerais de associação félsica. Então, o que vai começar a cristalizar ali é o ortoclásio. O ortoclásio baixou a temperatura, que vai cristalizar a muscovita, até que um determinado ponto, que vai cristalizar é basicamente o quartzo. Por isso que quando a gente vê esses veios que tem principalmente assim granitos, a gente vê esses veios que estão cortando, é uma composição, tem muito feldspato, muito quartzo, e é o que restou do líquido, sabe? A rocha, ela já está parcialmente assim, já está num nível de cristalização alto, já está basicamente cristalizada, só que ainda tem líquido, e esse líquido que está rico nessa composição ácida,
ele vai fazer uma pressão na rocha para sair, né? Porque ele quer ir para uma zona de menor pressão, então vai começar a ter esse fraturamento e essas fraturas elas vão ser preenchidas por esse líquido residual, né? Então tem esses veios na rocha, na própria rocha recém-cristalizada, e também vai começar a ter veios nas rochas encaixantes, né? Então basicamente é isso. Nesse processo de cristalização fracionada, falando de série de Boa, a gente sai de um magma básico, bolivina, piroxênio, de um lado ali na série descontínua. Na série contínua a gente tem os plagioclasos cálcicos ali, né, a nortita, a gente vai baixando ali para a baitonita. E o que vai se formar aí, cara, é uma gama de rochas de rochas básicas, né? Piroxenito, basalto, e pode brincar nisso aí, né? Claro que na natureza o negócio é mais complicado, porque pode acontecer de vir um novo pulso magmático e reabastecer essa câmara, né? Essa câmara magmática ela pode se contaminar, então por mistura de líquidos immiscíveis você vai ter uma transição ao longo do afloramento, né? Até uma transição mais básica aqui, uma transição mais intermediária. E nessa brincadeira aí é um mundo. Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima aí, gente. Falou! Deixa um like aí, se inscreve lá no nosso canal e tudo mais. Compartilha esse vídeo com seus amigos aí. E até a próxima aí, meu povo.